Bom dia, pessoal. Estamos agora na terceira aula de máquinas e equipamentos. Vamos dar continuidade, né, de um assunto muito importante. Ele vai ser dividido em duas aulas, porque é um assunto extremamente importante em máquinas e equipamentos. E eu escolhi a composição de custo para obras rodoviárias, aquela primeira parte, o custo horário de equipamentos, que eu acho que é importante, tanto em obras rodoviárias como principalmente na construção civil, né? Então a gente vai começar falando sobre a composição de custos unitários dos serviços, tá? E nesse caso, para você fazer essa elaboração dessa composição para qualquer tipo de serviço de engenharia, ela se refere à execução das obras viárias ou obras civis, e é necessário que se conheça basicamente o seguinte. Primeiro, a composição dos custos da utilização desses equipamentos envolvidos na execução da tarefa, que a gente vai chamar de planilha de custo horário de utilização dos equipamentos. A composição e dimensionamento de cada equipe mecânica, a gente não vai ver essa parte. Geralmente é um assunto muito comprido. A produção da equipe, ela é composta do custo unitário de serviço, né? E você calcula os percentuais produtivos e improdutivos da utilização dos equipamentos envolvidos, que é a planilha de produção da equipe mecânica. Quem faz engenharia, né, automaticamente, principalmente na área de estrada, se tem que saber planilha de produção também da equipe mecânica. Então, gente, vou voltar um pouquinho. O custo de aquisição dos materiais básicos, tudo que você vai adquirir numa obra, né? Você tem que saber o custo para você montar a sua planilha na execução desses, desses serviços. O custo de mão de obra, né? O operador, o pedreiro e assim por diante, motorista, né? Todos eles têm uma escala salarial e corresponde também, não se esquecendo dos encargos sociais da categoria. Os custos unitários dos transportes, seja ele local, comercial, né, tem uma especificidade, tal como o transporte de material asfáltico, por exemplo, ele é diferenciado, né? Elaboração da planilha de custo unitário de serviço, né? No final do empreendimento, você tem que ter essa planilha de custo de serviço. Como é que se elabora da planilha de custo horário de utilização do equipamento? Né? Como é que é feito isso aí? Né? O custo horário de utilização é aquele custo que você tem a posse ou uso daquele equipamento, que seja aluguel ou não, ou de propriedade da própria construtora, e ele é medido no intervalo de 1 hora, e para quantificar o seu custo horário é necessário que a gente estabeleça o seguinte item: o custo de aquisição desse equipamento, né? Quanto que ele vai custar, se ele é novo, se é de meia idade e assim por diante, mas ele tem um custo, né? A vida útil, anos, que a gente chama tempo de amortização, né? É previsto quantos anos, né? Que você possa utilizar
esse equipamento sem ter muito grandes problemas, né, de manutenção. Quais são as horas, o quantitativo de horas trabalhadas por ano desse equipamento? E depois nós temos a depreciação desse equipamento, né? Porque à medida que o ano vai passando, qualquer tipo de equipamento que você comprou um determinado ano, à medida que o tempo vai passando, a cada ano que vai passando, ele vai depreciando, ou entre aspas, vai desvalorizando, né, a cada ano. Não significa que é um equipamento ruim, não. Mas acontece que à medida que o tempo vai passando e o tempo de uso desse equipamento, a sua manutenção ela fica maior, né? Tendo mais cuidados, troca de mais peças, né? Sua manutenção fica mais carregada. Juros. Mesmo que você compre um equipamento, que você tenha um equipamento, à medida que você coloca esse equipamento numa obra, você tem que, à medida que o ano vai passando, você também tem que computar os juros de depreciação que esse equipamento sofreu durante cada ano. Depois nós temos o custo de manutenção, que é a troca, graxa, troca de óleo, né? Tudo isso aí, filtro, né? Pneu, né? Garras, né? Óleo hidráulico e assim por diante. Isso também tem um custo, isso tem que ser contado, né? A cada tempo, a cada tempo você tem que trocar o óleo, tem que engraxar, tem que, né? Quantidade de anos que você utilizou, remendo de pneu e assim por diante, né? E aí nós temos o custo de operação, que é o material mais a mão de obra, né? Não se esquecendo que essas máquinas têm que ter um operador, um motorista e assim por diante. E que essa mão de obra, que essa operação, ele tem um custo. A gente vai ver mais para frente como é que se calcula tanto a parte de material como mão de obra. Né? Tem as leis sociais, né? Recolhimento de imposto, INSS e assim por diante. Isso também existe, esse custo dentro dessa obra, que você não possa esquecer, você tem que colocar quando você fazer a planilha de custo desse equipamento. Aí nós temos o custo horário produtivo e o improdutivo. Produtivo é aquilo que efetivamente a máquina está trabalhando. A hora que ela começou a trabalhar, tá certo? Até a hora que ela parou, né? E aqueles intervalos onde que a máquina está parada por descanso de almoço, ou por defeito, ou por quebra, ou esperando outro tipo de equipamento, é um custo horário improdutivo que também tem que se colocar na planilha também para saber, né? Se, por exemplo, 10 horas de trabalho, né, se a máquina trabalha 6 horas direto, são 6 horas produtivas e 4 horas improdutivo. Então, vamos falar sobre o custo de aquisição dos equipamentos e veículos, né? Custo de aquisição desses equipamentos e desse veículo. E ele é definido em função de pesquisa de mercado, né? A partir do qual são elaborados uma planilha denominada planilha de custo de aquisição de equipamentos, e nessa planilha sempre há um código do veículo, né? A denominação do equipamento, se ele é para mecânica, se ele é caminhão basculante e assim por diante. A potência, o veículo pode ser determinada a potência em HP ou kW, né? Quilowatts, né? A sua vida útil em anos, né? Em quanto tempo esse equipamento possa trabalhar. O número de horas trabalhadas por ano,
né? Existem catálogos do fabricante que ele te determina mais ou menos a média de horas trabalhadas por ano e, finalmente, o custo de aquisição. Por que essa pesquisa ela deve ser de forma a se obter o quê? Né? Efetivamente o valor da aquisição desse equipamento. Né? Segundo, incidência de impostos, ICMS e IPI, né? Imposto de circulação de material e serviço e o IPI, indústria, despesas, né? Produção indireta, e despesas de transporte, que é o frete, embalagem, e se tiver algum item de importação. Né? Vida útil do equipamento. É definido como sendo o período do tempo iniciado no momento da sua aquisição, hora que você adquiriu, hora que você pagou esse equipamento, ou a consultora pagou o equipamento, e início do seu funcionamento, até a data da retirada do serviço que foi feito, né? Então, esse conceito ele é meramente econômico, ele pode ser entendido como um período entre o início de sua operação, que é em número de anos, até o momento em que o custo de reparos para mantê-lo em condições de funcionamento torna-se maior que o valor residual do equipamento. Ele quis dizer o seguinte, gente, chega numa hora que o custo de manutenção é tão grande, é tão que a vida útil do equipamento ele já começa a dar prejuízo, né? Então o custo de reparo ele fica em condições maior do que o valor que foi pago, isso referente aos anos trabalhados, né? A vida útil varia conforme o tipo de equipamento e quantas condições de serviço, se ele é leve, média e pesada. Né? O quadro 2.1, que vai ser colocado aí, né, eles são sugeridos pelos fabricantes e adotados pelo DENIT, que se encontram respectivamente nessa tabela a seguir. Então, gente, nós temos uma tabela aí 2.1, né? Vocês podem notar aqui, ó, condições leves, condições médias e condições pesadas, né? Para cada tipo de condições leve, né? É determinado, vocês podem ler aí com mais durabilidade, né? Esperando, né? As condições médias, escavação e carga, né? Que tipo de material que são as condições e as condições pesadas, né? Para escavação e carga e para cada transporte, ok? Então, ó, nós temos aí, ó, a potência, tipo de combustível, vida útil e horas trabalhadas por ano de equipamentos, tá certo? Isso eu vou mandar depois para vocês. Né? Aqui existe a potência aqui, ó, kW, tá? E nós temos o código de cada equipamento aqui do lado esquerdo. Condições de trabalho aqui, leve, médio e pesado, né? E a descrição aqui de cada equipamento, né? E assim por diante. A tabela é grande, né? Por exemplo, a escavadeira hidráulica, o código é 063 e é de potência, ela tem 96 kW, né, a diesel, tipo de combustível, né, vida útil 5 anos e as horas trabalhadas por ano são 2.000.
Então, gente, nós temos aí a tabela ela é imensa, tem praticamente quase todos os materiais que vocês podem perceber, tá? E, e muito fácil de vocês adquirirem esses valores aí. Depois nós temos aí a depreciação. O que é a depreciação? Ela é devida a três fatores, né? A física, que é a perda de valor do mercado devido ao desgaste com o tempo de obra, né? Não somente devido ao uso, como também devido às intempéries. Geralmente o equipamento fica fora do... A econômica, que é a perda de valor decorrente do decréscimo da capacidade de produção do equipamento, o motor vai ficando fraco, né, devido à exaustão física, ou a obsolência do mesmo. A obsolência é que tem melhores equipamentos que começam a surgir no mercado e a produção começa a ficar inviável. A depreciação contábil, ela corresponde a uma estimativa de perda do valor sofrido pelo equipamento para fim de registro contábil, né? De qualquer forma, a depreciação pode ser resumida como sendo a perda do valor venal de um equipamento ao longo do tempo. Então, gente, aqui tem a fórmula, né, da depreciação, né, que a gente pode perceber aí, que é o valor, primeiro, o valor de aquisição do material, né? Primeiro é o valor de aquisição do material, menos, né, o R, tá? E que é dividido por o N por anos, né, vida útil, né, e as horas trabalhadas por ano, que vai dar o nosso CD. Então, o DENIT, geralmente, ele utiliza o método linear ou da linha reta para esse tipo de cálculo de valor horário da depreciação, né, conforme a expressão que já foi falada aí embaixo, né? Então, ó, CD é o custo de depreciação horária em reais por hora, né? Depois eu tenho o valor de aquisição do equipamento, que é em reais. Depois eu tenho o valor residual do equipamento, né? O que é o valor residual? Nós temos que calcular o valor residual. Ele é o valor de aquisição menos o I aqui, ó. Que geralmente a tabela 2.2 ela te fornece esse Rzinho aqui, o residual, tá? E que é dividido por 100, né? A vida útil você pode adquirir na tabela 2.1 e também da tabela 2.1 o número de horas trabalhadas por ano. Existe uma observação aí, o valor residual do equipamento, ele quer dizer que é o valor de venda do equipamento ao final de sua vida útil. Quando ele chegou à sua vida útil, é esse valor residual do equipamento. Os percentuais R de valor de aquisição VA para representar o valor residual R dos equipamentos, eles constam da tabela 2.2. A tabela 2.2, vocês podem perceberem aí, são os valores de aquisição, né, para representar o valor residual dos equipamentos, que é o Rzinho, né?
Então, para qualquer tipo, né, de numa reto escavadeira, por exemplo, eu tenho aqui, ó, o valor residual 20%, ele é bastante alto, né, em relação a esse equipamento, né. E aí temos vários outros equipamentos que você pode ver, veículo leve, vassoura, até tipo de usinas, né. Gente, a vamos ter na aula número 4, final do nosso curso, do nosso bloco, tá? Um exercício, e depois da aula 4 teremos o exercício e a prova referente ao curso de equipamento. Até mais.